Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Céu Agro Pode Aplicar, o podcast da nossa querida Céu Agro. Mais uma edição começando aqui no nosso canal oficial do YouTube. E quem é telespectador, já conhecedor desse podcast, deve estar estranhando aqui a minha presença. Sabe que quem apresenta aqui o nosso programa é a companheira Márcia Rossim. Deixa eu explicar. Primeiro, muito prazer para quem não me conhece. Eu sou Robson Moraes, sou jornalista e vou apresentar a convite da Céu Agro, substituindo a companheira Márcia, que segue na programação normal, tá, gente? O caso aqui é o seguinte: nós vamos abrir um pouco o leque, ainda falando de agronegócio, mas trazendo para a bancada os três nomes, os três candidatos a prefeito de Rondonópolis nas eleições municipais de 2024. E fui convidado pelo time Céu Agro para conduzir. Para diferenciar um pouquinho mais, a Márcia Rossim continua firme e forte na programação. Quero aproveitar para agradecer o pessoal aqui da Céu Agro, o pessoal do marketing, Adriano, Tawane, pelo convite, pelo suporte e também todo o staff, todo corpo da Céu Agro, essa empresa que nos orgulha tanto, rondonopolitana. E vamos lá, vamos para cima. Nessa primeira entrevista, nesse primeiro episódio diferente e especial, para mim uma honra, Paulo, estar aqui com você. A gente, por estar na imprensa, acompanha muita caminhada, acompanha o trabalho, mas pouco tempo temos para conversar. Sim. Hoje nós vamos conversar. Seja bem-vindo ao nosso podcast aqui, tá? Muito obrigado, Robson. Obrigado a Céu Agro. Eu agradeço e parabenizo o Leandro Viegas por mais iniciativa que ele toma, né, dessa vez no meio da comunicação. Mas eu tive a oportunidade de conhecê-lo no lançamento da Céu Agro. Ele fez o convite, eu estive lá com ele, e naquele momento eu conversei com ele, os sócios dele, e ele tem uma história de vida muito interessante. E eu gosto muito de história de vida porque eu também tenho uma história de vida de resiliência, né, de dedicação, de superação. E ele, quando ele me contou de como começou, né, nesse meio, né, que ele vendeu uma motinha dele para poder investir na aquisição da forma desse produto, e que hoje nós estamos aqui debatendo, né, informando ao agronegócio um produto tão vantajoso não só para a agricultura, para as lavouras, mas especificamente para o meio ambiente. Porque ele estava me contando, e eu que domino pouco o mercado, eu fiquei encantado com o que ele falou. O que esse adjuvante faz? Ele faz que possa pesar um pouco mais os defensivos, e esse defensivo ele acaba não voando mais longe, né? Ele concentra na lavoura, então você não prejudica os canais de rios, as APPs, a área de preservação, e você tem um foco específico na lavoura. Então isso produz economicidade e também eficiência ambiental. E eu, como professor de geografia, né, dei aula por 15 anos na rede pública, né, formei na Universidade Federal de Rondonópolis, gosto muito da questão ambiental, mas eu também gosto muito dessa interação. Eu acho que o meio ambiente ele é necessário, nós somos fruto do meio, mas nós temos também que entender que nós temos que conviver. O meio ambiente e o homem, ele está inserido um no outro e lutando lado a lado. Não existe o consumo lá na ponta se não tiver o produtor. E para ter o produtor, e eu que nasci e cresci aqui em Rondonópolis e na região aqui em torno, eu me recordo quando chegou a soja no Mato Grosso, quem produzia 20 sacas de soja por hectare já era um grande produtor. E aí vem essas pessoas com inovação, como é o caso do Leandro Viegas, que acreditou em uma fórmula, acreditou no progresso da nossa cidade, e aí eu tenho orgulho de pertencer à cidade de Rondonópolis e da empresa dele ser daqui de Rondonópolis. Vem ele com essa inovação e cria esse adjuvante e começa a fazer a venda, o seu sócio saindo de carro com produto dentro do carro e vendendo ao estado de Mato Grosso, e hoje ele está nesse cenário nacional, e o último dia eu conversei com ele já buscando o cenário internacional. Esta é a Rondonópolis, Robson, que eu amo. É uma Rondonópolis que, quando dá oportunidade para as pessoas, elas podem crescer. É isso. E é isso que eu quero trabalhar. O Paulo, você tocou em pontos já que vão evidentemente pautar o nosso programa,
o equilíbrio do agro com o meio ambiente, com a sustentabilidade. E o que tem mais diretamente ligado aos candidatos, aos futuros gestores, gente, é a responsabilidade das esferas municipais, dos gestores em conduzir a relação, em fazer a manutenção desse diálogo junto às empresas, junto aos produtores. Antes da gente entrar de fato nas questões do roteiro, Paulo, que inclusive nós vamos ser bem didáticos, vamos seguir bem o que está escrito aqui. Eu tenho uma curiosidade para saber como é que está essa sua caminhada agora como candidato oficial, né? A gente sabe que está andando bastante. Fala um pouquinho para mim, antes da gente de fato entrar no conteúdo de hoje. Olha, eu estou muito feliz, até peço desculpa pela minha voz, está um pouco rouca aí, porque nós estamos andando bastante, fazendo durante a noite 13 reuniões por noite, né? E durante o dia as articulações políticas, então movimento o dia inteiro e à noite também. Falando o dia inteiro. Falando o dia inteiro, diz que a política é a arte da negociação, né? Ela é filosófica, ela se movimenta e nós temos que movimentar com ela. Mas eu estou feliz, acho que vim da formação que eu tenho 40 anos de vida pública, trabalhando, coordenando campanha, organizando, elegendo prefeito, vereadores, deputados, né? E agora chegou a minha vez. É a primeira vez que eu saio candidato para um cargo político e já começando como candidato a prefeito da cidade de Rondonópolis, uma cidade com 245 mil habitantes. E o crescimento, Robson, ele tem sido muito forte. Uma vez que eu comecei com 1% da intenção de voto da nossa população e hoje eu estou passando de 20% da intenção de voto. Eu era o quarto ou quinto aí colocado e hoje eu sou o segundo colocado na intenção de voto. Então eu não tenho como não agradecer a cidade de Rondonópolis, né? A população nossa de Rondonópolis. Eu agradeço todo o segmento, porque eu percebo que cada segmento que eu faço uma reunião, inclusive a CDL, que eu apresentei recentemente lá, em um debate lá com eles, com a diretoria do CDL, então que as pessoas passam a conhecer Paulo José, né? Sai de lá, no mínimo convencido que eu estou pronto para a cidade de Rondonópolis. Paulo, agora esse pronto é a cidade que vai medir. Vamos agora adentrar mais tecnicamente no conteúdo do nosso programa. Por sermos um podcast muito ligado ao agro, evidentemente, nós vamos trabalhar muito, como eu estava explicando, e me dirijo de novo para quem está assistindo, muito dessa relação da esfera pública com as empresas, com os produtores. Afinal de contas, compete à esfera pública dar condições, dar estrutura, é papel dos gestores, né, na manutenção do seu diálogo. E aí, trazendo já para a primeira pergunta do nosso roteiro, eu queria que você falasse um pouquinho de propostas para estradas rurais e infraestrutura do armazenamento para apoiar o agronegócio local. Acho que essa é a primeira pergunta-chave no que diz respeito a estruturar e possibilitar que os negócios prosperem. Sim, é uma pergunta excelente. O governo federal ele tem um programa de revitalização das estradas vicinais, que são as estradas rurais, né? Levantamento de grade, tratamento, recuperação. E a gente pretende, eu enquanto prefeito, se assim Deus quiser, né, fazer essa busca desse recurso junto ao governo federal, para que através também do recurso do FETAB, que é a contribuição do próprio produtor, né, junto ao estado de Mato Grosso, e ele vem destinado parte dele para habitação e parte dele para recuperação de estradas vicinais, mas que ele possa ser aplicado. Eu vejo e acho um absurdo um estado tão rico como o nosso, né, e uma cidade rica como a nossa, e muitas vezes o produtor rural não tem como tirar o seu leite, o seu gado, né, a sua soja das lavouras. Então acho que nós temos que investir de formas que esse recurso federal, junto com o recurso estadual do FETAB e com parte do recurso do município, que também nós somos arrecadadores desses impostos, que a gente possa dar condições para que o agricultor ele possa tirar seu produto no tempo certo, na hora certa da sua lavoura. O Estado de Direito, tanto que eu falo Estado de Direito, é o Estado nacional que é o nosso país, é o Estado que é o nosso Estado, nós estamos inseridos nele, mas também é o Estado que é o município. Qual que é a função dele? Arrecadar os impostos e distribuir de forma igualitária em serviço à nossa população. E o agronegócio é um setor importantíssimo para fomentar o desenvolvimento não só do agro, mas através dele nós fomentamos a construção civil, a indústria, o comércio, né, e os lojistas. Nós temos Rondonópolis, uma cidade de economia bastante diversificada, mas é evidente que o agronegócio
papel absolutamente importante, fundamental. E essa carência logística talvez seja um grande desafio, Paulo. Quando você olha nos indicadores, o agronegócio não é o maior contribuidor com impostos para o município, diretamente. Mas quando você olha indiretamente, você pode perceber claramente que quando o agro vai mal, a construção civil ela reduz, o comércio vende menos, né? Então, indiretamente, ela é sim a maior contribuidora, porque quando você compra uma coletadeira, parte desse recurso do agro, ele fica lá no serviço, que é na venda de peças, na manutenção, de maquinários. Então, quando você mede só o agro, que é a produção, embarque e transporte, aí ele não é o primeiro na contribuição de impostos. Mas quando você olha a importância do agro dentro desse cenário, que é ele que fomenta tudo isso, e quando vai bem a produção de lavoura, como este ano, por exemplo, vai ter uma produção, se Deus quiser, muito boa, a construção civil também ela se aquece, porque ela vai vender imóveis para pessoas que trabalham no agro ou também produtores do agronegócio. Muito bem, Paulo. Seguindo aqui o nosso roteiro, um outro ponto que a produção nos separou com relação à regulamentação ambiental, legislações, e aí a tomada de decisões evidentemente vem da esfera pública. Isso aqui com base num caso, a gente estava comentando até fora do ar, ocorrido lá no Nordeste, regulamentação da pulverização agrícola e outras práticas agrícolas consideradas polêmicas, pautas um tanto quanto densas, e aí citei a exemplo aqui casos no Nordeste onde o Judiciário interveio na questão, o Ministério Público acionando Câmara de Vereadores, se eu não me engano foi no Maranhão, também teve caso no Ceará, enfim. É evidente que nós, Mato Grosso, Rondonópolis, que seja, não estamos imunes à possibilidade dessas interferências. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu posicionamento. Olha, eu acho que a primeira coisa é o conhecimento, né? A gente tem que trazer uma forma que eu costumo trabalhar sempre, é você trazer para uma mesa o debate. Para você tomar uma posição, você tem que ouvir as partes, né? E o agronegócio, ele é uma das partes que tem que ser ouvido, e eu vou fazer dessa forma. Também você trazer as universidades, onde tem estudos que possa estar melhorando essa aplicação defensivos agrícola, né? E também trazer as indústrias que produzem o defensivo agrícola. E aí você pode chegar no consenso de que qual que é a melhor forma, porque a tecnologia ela é necessária para que você, num espaço de terra pequeno, você consiga produzir mais. Recentemente, o governo brasileiro esteve na China e depois na Índia e conseguiu um recurso para recuperação de solos degradados. Então, quando você começa a recuperar o solo e você começa a aumentar a produtividade em um espaço menor, você evita o desmatamento. E quando você evita o desmatamento, você está necessariamente preservando o meio ambiente. Quando vem um menino, como é o Leandro, chamando de menino porque é um jovem, é um garoto, é um empresário, como é o caso do Leandro Viegas, e ele acredita no adjuvante e aplica, e vai lá e investe, eu fico olhando esse produto, e o dia que ele me explicou desse peso que ele dá no defensivo agrícola, né? Isso também é uma coisa para ser estudado, porque se ele conseguiu, através dessa fórmula, essa inovação, por que não nós conseguirmos mais forma inovadora, aonde pode a agricultura continuar desenvolvendo da forma que ela deve e é necessário, mas que o meio ambiente também tem um olhar específico para ele, porque senão daqui a pouco nós não temos mais o que preservar. Então é um olhar dos dois lados. E para você ter o olhar desses dois lados, você tem que colocar a mesa, sentar, ouvir e não só tomar decisão, como em algumas situações eu vejo que o político depois de eleito ele vai lá, senta e ele pensa por ele. Eu acho que a cadeia é um pouco maior. A cidade é um pouco maior, o país ele é maior, né? Para você tomar um copo de leite, alguém produziu esse leite. Perfeito. Deste ponto, dessa resposta, Paulo, a gente está falando de otimização, a gente está falando de produzir mais, aumentar a capacidade produtiva, não necessariamente tendo que abrir mais área, mas sim utilizando o que a gente tem, tecnologia, estrutura, produtos, soluções, como é o que a Cell Agro oferece e construiu a sua história oferecendo. E aí já emenda aqui um outro ponto, adotar políticas também para abrir diálogo, para fomentar, compete também à esfera pública, talvez fomentar em termos de tecnologia, reunião, trazer especialistas, capacitação, promover essa otimização aos pequenos produtores, tornar acessível ferramentas, tecnologia, estrutura física que seja, para que a gente consiga otimizar como um todo, talvez não um ou outro, mas sim fazer disso uma cadeia sustentável, talvez. Exatamente, assim, quando você fala no pequeno,
né, nós temos inclusive uma lei que parte da agricultura familiar, ela tem que ser vendida para as escolas, creche, né, que o poder público pode estar adquirindo parte desse produto que vem da agricultura familiar. E, infelizmente, hoje o volume que o município pode comprar é muito maior do que a agricultura familiar consegue atender. Por exemplo, melancias. Nós compramos de uma rede de supermercado. Por que o município compra a rede de supermercado? Porque não tem produtor de melancia na região com capacidade de oferecer regularmente um volume que a gente pode e deve estar adquirindo. Então também não adianta você, nesse mês, você ter um volume suficiente, no mês que vem você não tem. Porque as crianças vão comer todos os dias. Então você é necessário que tenha isso. Então, o grande também, quando você vê que ele utiliza um pouco melhor o solo, e aí quando eu falei no início da nossa entrevista aqui, que no Mato Grosso, quando tinha uma produção de 20 sacas de soja por hectare, todo mundo ficava feliz porque produziu 20 sacas de soja por hectare. Hoje nós estamos falando aí de 80, tem uns até com 100 sacas de soja por hectare, né, na produção. Isto é preservação do meio ambiente, porque você pode produzir um volume muito maior, num espaço menor, sem precisar abrir novas áreas, né? Então esse manejo, ele é necessário. Aonde vem o poder público? Fomentar ainda mais o Sistema S, envolver na qualificação desses profissionais. E eu vi uma matéria esse dia que eu fiquei encantado com ela, aonde não sei qual foi o estado, que eles estão pegando as mulheres, né, que às vezes você leva para a fazenda, vai lá o funcionário e vai sua esposa. E ele fica trabalhando o dia inteiro e ela está só em casa e não está com ocupação regular, ociosa. E aí o Sistema S está qualificando essas mulheres para que também elas possam trabalhar na lavoura. Então, ao invés de você contratar uma mão de obra um pouco mais alta no período da colheita, essas mulheres trabalham no período da colheita, operando colheitadeira, tratores, maquinários, né? Melhora a sua receita e também ajuda na questão familiar. Então, é uma iniciativa interessante. Você deu exemplo agora da melancia. Você lembra de outros produtos que o município precisa comprar de fora? Sim, melancia, alface, né, ovos, tomate, são vários produtos, porque sim. Porque a demanda é muito grande mesmo, né? Duas coisas, a demanda é grande e a profissionalização da agricultura familiar. Então, nem sempre o agricultor familiar, ele consegue produzir com uma regularidade. Então, vamos colocar, você é um produtor de frango. Se eu consigo fazer uma compra de você de 500 frangos por mês, que é necessário para abastecer talvez 2 escolas, aí você um mês você produz, no segundo mês você não consegue produzir. Eu não posso ser um cliente seu, porque eu tenho que ter uma regularidade. Eu tenho que fazer uma compra, mas tem que ser abastecido o ano todo. E aí você não consegue ficar comprando, porque o poder público tem que licitar. E aí você não consegue ficar fazendo essas compras da forma que ela pode ser oferecida. Então é uma das dificuldades. É a profissionalização do pequeno produtor e também o grande ele consegue uma tecnologia um pouco maior, investimentos maiores. O pequeno ele não consegue essa tecnologia. Então boa parte dos sitiantes não consegue sobreviver no sítio porque ele não consegue produzir o suficiente num pequeno espaço de terra, porque enquanto um grande produz aí 100 sacos de soja por hectare, ele todo não vai conseguir produzir 20 ou 30. Eu fiz essa pergunta e achei interessante porque a gente tem grandes comunidades agrícolas aqui no nosso entorno. A nossa zona rural é muito grande, muito pujante, muito ativa, mas de fato essa logística para ter produção de um determinado produto ao longo de um ano inteiro talvez seja um grande desafio. Os estados do sul, principalmente Santa Catarina, por que lá se concentram as maiores cooperativas do Brasil, né? Tanto no agro como diversas cooperativas. Porque talvez um dos caminhos seria o cooperativismo. Sim. Porque o cooperativismo, vários pequenos cooperados, ele se torna um grande. E aí ele consegue dar essa regularidade e a profissionalização. Cada um tem uma coisa, cada um produz. Isso que nós chamamos aqui, que é uma das intenções nossas de implantar na região, é o cinturão verde. Ou seja, no local onde vai estar produzindo produtos agrícolas, né, voltado ao alimento do dia a dia. Né? Enquanto o grande produz a soja, o milho, talvez o trigo, o pequeno estaria produzindo o alimento do dia a dia. Né? Seria alface, tomate, um frango, ovos, né? Esse produto que vem para a mesa do cidadão no dia a dia ficaria para o pequeno produtor. Perfeito. Paulo, deixa eu voltar agora para dentro aqui do nosso roteiro, mas sem sair muito dessa sua última resposta, das anteriores também, porque nós estamos falando de levar ferramentas, propor soluções, especialmente aos pequenos,
Isso passa também por abrir o diálogo e automaticamente fazer com que esses produtores participem da gestão pública com relação a ter voz, a ter a sua relevância sendo bem representada. A pergunta é justamente essa: como pretende, se assim for eleito prefeito Paulo José, garantir que o setor do agronegócio, seja pequeno produtor, o médio ou grande, tenha a voz ativa na formulação das políticas públicas municipais, na tomada de decisão, sentar à mesa, participar dos debates e se fazer ser ouvido na administração? Esta é uma fórmula que eu sempre busquei de trabalhar. Tá? Eu estive secretário de habitação por 12 anos, né? Construímos aqui mais de 30 mil casas populares, 40 bairros construídos em Rondonópolis. Eu estive também chefe de representação do município em Brasília. Em um ano, no governo anterior, nós conseguimos 547 milhões de reais para Rondonópolis. Estive agora 2 anos à frente do Sanear, né? E nesses 2 anos foi possível eu ser eleito presidente nacional da ASEMAI. A ASEMAI é a Associação Nacional de Serviços Públicos de Saneamento Público Municipal. Tem 2.557 municípios filiados na ASEMAI. E esses 2.557 municípios me elegeram como presidente pela região centro-oeste e norte do Brasil. Então eu passei 2 anos respondendo por todos os estados do centro-oeste e todos os estados do norte do Brasil. E aí eu dou alguns indicadores para você. Enquanto Rondonópolis, uma cidade de 245 mil habitantes, nós estamos com 100% de saneamento. Você pega o Pará, que o ministro Jader Barbalho Filho, que é o ministro da cidade, que é onde fica o saneamento, é do Pará. O irmão dele é governador do Pará e o pai dele é senador do Pará. E o Pará tem menos de 10% de saneamento público. Então, assim, foi possível ajudá-los a criar uma regional de saneamento lá e agora está começando a melhorar a questão do saneamento lá no Pará. Também aqui no Mato Grosso e em Goiás, criei uma regional em Caldas Novas, né? Tive lá uma reunião com mais de 20 prefeitos da região e criamos a regional lá em Caldas Novas, onde também estão acessando recursos para o saneamento. Recentemente, semana passada agora, nós conseguimos para Rondonópolis, que eu deixei protocolado no Ministério, quase 50 milhões de reais a fundo perdido para a nossa cidade, Rondonópolis. Então, aí, só para fazer um ponto no que você está dizendo, nós estamos falando justamente dessa formulação das políticas públicas. Exatamente. Por que eu estou falando isso? Porque quando você começa a ouvir, e isso que é o segredo das coisas, que eu entendo dessa forma, quando você ouve o sindicato, a sociedade civil organizada, as instituições envolvidas, eu acho que ninguém pode ser dono da razão e nem da verdade. Perfeito. O diálogo é o melhor caminho. Cada um tem uma contribuição, né? Onde é que foi minha maior contribuição dentro do saneamento? O conhecimento que eu trouxe da habitação. Então eu já conhecia de um lado que é a habitação, mas existe uma casa sem água? Não. Sem esgoto? É necessário. Então esse conhecimento da habitação eu levei para dentro do saneamento, foi onde nós tivemos esse crescimento. Então eu entendo que o agronegócio, né, ele é uma mola propulsora e a prefeitura, como ela tem que olhar todos igualmente, o que a gente deve fazer? Ouvir as instituições, ouvir a sociedade civil organizada e juntos construir o que é melhor para todos. Volto a te falar, a inserção do homem ao meio é o melhor caminho. A gente tem que entender que nós precisamos do meio ambiente, o meio ambiente precisa de nós, porque nós somos parte do meio ambiente. O desenvolvimento econômico ele é necessário, mas com ele deve vir o desenvolvimento social. E o desenvolvimento social ele passa pela questão ambiental e a sustentabilidade. É isso. Quem vai trazer, no fim das contas, as demandas ao gestor público são essas parcelas, esses grupos da sociedade. Tive agora, Robson, para orientar, né, o gestor. Duas felicidades que eu tive. Uma foi essa reunião com a CDL, né, Câmara de Dirigentes Lojistas. A outra foi a reunião com o Sindicato Rural, a diretoria. E quando eu fui lá, nas duas que eu reuni, ouvi, eles também me ouviram, saímos de lá muito felizes e com uma proximidade muito maior, né? Então é isso que eu falo, assim, acho que o ouvir, você entender o lado do outro, você não pode falar não sem você saber o porquê, né? Então acho que esse é o caminho, você estar ouvindo, porque eu vejo que a sociedade civil organizada, ela é um braço muito forte do poder público, porque ela está contribuindo com a parcela
que ela pode oferecer para o poder público. E todos nós queremos o melhor para a nossa cidade, para o nosso município, nosso estado, nosso país. Perfeito. Paulo, voltando aqui ao nosso roteiro de hoje, uma outra pergunta que eu achei muito interessante. A gente falou de levar soluções, abrir o diálogo junto aos produtores, junto às comunidades, junto aos setores, levar essas soluções e melhorias estruturais. E aí o roteiro nos provoca no seguinte sentido: de que maneira propor ou garantir bagagem intelectual, conhecimento também aos gestores públicos, para que eles, na hora da tomada de decisões, saibam minimamente o que está acontecendo, o impacto daquilo que está sendo assinado, o impacto daquilo que está, até dando exemplo do que aconteceu lá no Maranhão, da pulverização que a gente conversava, enfim. Compete também aos gestores, e aí vereadores, secretários, próprio staff do primeiro escalão, terem a dimensão e terem um mínimo conhecimento das particularidades antes de tomar uma decisão. Como aprimorar isso, Paulo? Olha, aqui em Rondonópolis nós temos um caso muito parecido com esse. Hoje eu considero que uma das empresas, eu nunca entrei lá, vou falar, uma das mais bonitas da obra que eu vejo em Rondonópolis é a Nortox. Vim de Campo Grande para cá, entrando BR, né? Na BR. Uma obra gigante, bonita, que ela veio para poder fazer produtos e vender para todo o centro-oeste brasileiro, seria produzido aqui em Rondonópolis. E talvez não tomar a decisão da forma que você está falando, né? E pelo que eu acompanhei, já posterior a essa tomada de decisão, não foi dentro do nosso governo, foi anterior, uma decisão unilateral fez que a Nortox hoje não estivesse produzindo e não está mais produzindo aqui em Rondonópolis. Então, olha o que perdemos. Uma planta daquela forma, né? O pessoal vem lá do sul, investe tanto de recurso aqui, nós poderíamos estar vendendo daqui para toda a região centro-oeste, né, brasileira, e aí agora nós continuamos comprando lá do sul, só é armazenado e distribuído por aqui. Então Rondonópolis perdeu uma receita muito grande, né, e também ao número de empregos que deixou de ser gerada por uma tomada de decisão talvez desnecessária naquele momento. E eu estive recentemente em uma reunião com eles, e até hoje não consegue se explicar exatamente o porquê que proibiram a fabricação de produtos ali naquele local. Cada um tem uma teoria, uma ideia, mas na realidade houve um embargo. Esse embargo não conseguiram romper, a empresa acabou se recolhendo, não quis mais investir em Rondonópolis, né? E isso é um prejuízo muito grande para a nossa cidade. Então, por que não essas decisões serem tomadas em mãos duplas? Conhecendo, falando, estudando. Nós temos o Sistema S, que é tão eficiente na qualificação, né? Ouvir não faz mal para ninguém. Você pode continuar com a sua decisão, mas você pode ouvir as pessoas, né? Então, assim, eu vejo uma cidade um pouco mais composta, né? Cada um de nós tem um segmento, cada um de nós trabalha com um determinado segmento, mas isso faz parte da formação de um povo. E justamente as diferenças é que faz a nossa evolução. Imagine se todos nós estivéssemos pensando igualzinho. Talvez não teria nem o agronegócio, ou não teria a construção. Então, as diferenças é que faz a nossa evolução. E essas diferenças, que quando você coloca tudo no mesmo caminho, você senta junto, você consegue evoluir e se qualificar. Isso é claro que quando a gente está falando dessa tomada de decisões, ninguém está defendendo atropelar a legislação ou ir na contramão do que é a tendência mundial com relação à preservação, à sustentabilidade, a pautas que são tão importantes e fundamentais, pensando nas gerações presentes e futuras. É evidente que ninguém está querendo atropelar nada, ninguém está querendo ser o vilão de coisa nenhuma. Mas é de fato preciso que se abra um diálogo mais profundo em algumas ocasiões. Esse exemplo que você deu da empresa aqui, a BR, é um caso de que talvez com uma conversa mais profunda, mais técnica, com a participação de gente mais especializada, poderia ter sido resolvido. O rumo podia ter sido diferente. É isso que eu falo assim, ó, não é a proibição, não é assim. E todos os setores que eu passei, eu sempre tento evitar que depois do ocorrido você toma medidas. O que é a melhor coisa que você faz? Tem uma proposta de se implantar uma planta da Nortox aqui em Rondonópolis. Então, por que não, nesse primeiro momento, já começar a estudar e cada um falar, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero tal coisa. E aí, quem vai investir, ele vai analisar e vai tomar a decisão dele se é viável ou não ele implantar naquele local, ou até mesmo ele construir em um outro lugar. Não precisaria ser exatamente ali a construção dele,
Mas por que não houve essa orientação antes dele começar a obra, que ele não poderia ser ali e poderia ser em outro local? Se ali tem talvez uma nascente, se tem algum fato ou outro. Então são essas orientações, sugestões que eu defendo. Eu defendo o meio ambiente, né? Tanto é que minha formação é geografia, eu vejo essa inserção, mas também eu vejo assim, que é necessário a gente buscar o conhecimento para não ter só a proibição pela proibição, ou porque eu acho que eu estou com a razão. A razão está com quem estuda e busca ela. Faltou, ainda tomando esse caso como exemplo, talvez nesse processo, em algum momento, a comunicação falhou. Ela faltou. E aí volta aqui ao nosso roteiro, seguindo nisso, queria que você falasse um pouquinho do que pensa com relação a medidas específicas para fomentar e para manter em alta, manter quente esse diálogo, essa relação esfera pública e produtores rurais, agronegócio, enfim, todos que se envolvem direto ou indiretamente com o setor. Portas abertas junto à gestão? Olha, primeiro ter portas abertas junto à gestão, a gente buscar um planejamento em mãos duplas, né? Trabalhar junto. Eu vejo que a AgriShow, alguns anos em Rondonópolis, ela teve, depois não sei porquê, mas deixou de existir, né, aqui em Rondonópolis. O que eu pretendo também? Isso eu vi lá em Poços de Caldas, Minas Gerais. Nós estávamos no Congresso de Saneamento e lá nós estávamos no centro de evento. E aí eu vi que Poços de Caldas é menor que Rondonópolis e um centro de evento nós estávamos em mais de 3 mil pessoas e comportou nesse centro de eventos. Eu já vim de lá com a ideia muito fixa de construir um centro de eventos em Rondonópolis. Eu acho que nós temos vários segmentos, inclusive o agronegócio, que precisa fazer feiras, né? Tem um parque de exposição hoje, mais encontro, palestra, ciclo de palestra. O saneamento, que hoje é uma mola propulsora nacionalmente e internacionalmente, né? Mas como você faz um evento aqui em Rondonópolis, você não tem um centro de evento com capacidade para comportar todas as pessoas. Lá em Poços de Caldas nós estávamos mais ou menos em 200 prefeitos, né? Quase 2.000 presidentes de autarquias e diretores, e aí várias empresas do mundo todo, uns oferecendo produto, outros dando palestra, né? Quais são os cases de sucesso mundialmente em saneamento. Eu já fiquei olhando, nossa, imagina isso aqui em Rondonópolis. Então o que eu imagino no centro de evento? Nós compramos ali do lado do Parque de Exposição, enquanto eu estava ainda no cargo na prefeitura, junto com o prefeito Zé Carlos Pátio, 100 hectares ali para fazer o centro político administrativo. Este ano, o produtor, quem vai visitar o Parque de Exposição, já vai poder ir pela Avenida do Estudante e vai voltar pela Avenida Alfredo de Castro, uma pista dupla, bonita, né, ampla, vai tirar aquele congestionamento todo dali. E ali do lado dessa Avenida Alfredo de Castro, nós compramos 100 hectares e já está em obra o Centro Político Administrativo. E aí, o que eu já estou imaginando, e se Deus quiser a população me ajudar? O ano que vem, nós fazermos ali um grande lago e aí um centro de evento, em parceria com a rede hoteleira, porque daí a rede hoteleira vai investir em 2 hotéis grandes e já contribui fazendo o centro de evento para nós. E nós entramos com a área, né, e mais parte do recurso para que seja construído. Para que sirva, me corrija se eu estiver errado, Paulo, por favor, mas para que sirva como uma espécie de ponto de encontro para os setores e para esse diálogo, é isso? Exato, porque um centro de eventos, né, ele vai comportar eventos grandes. Ciclo de palestra, por exemplo. Um ciclo de palestra que tem que ter sobre o agronegócio, né? E aí vai vir empresas do Brasil inteiro para fazer um ciclo de palestra ali. Então você não pode ter só uma sala. Esse centro de evento ele vai ter lá umas 30 salas de exposição, que cada um vai estar expondo o seu produto e a sua palestra em uma dessas salas. Mas ele tem que ter uma rede hoteleira que ele comporta também, as pessoas possam chegar e ficar ali e participar. E ao mesmo tempo ele tem que ter um local, no momento oportuno de abertura ou de encerramento, que as pessoas possam concentrar num lugar só e ouvir uma fala do governador, do prefeito, né? De um presidente do sindicato, das pessoas envolvidas em um único ambiente. Então é esse centro de evento que Rondonópolis não tem. Nós não temos esse centro de evento. E aí eu vejo que também é uma cidade quente, né? E eu pretendo fazer este lago. Eu gosto disso aí, você faz um lago. Hoje, Robson, quantas pessoas chega um empresário aqui, vem visitar a nossa cidade e você não tem na onde chamar ele. Fala assim, vamos visitar tal ponto, nós tomar um shopping final tarde, comer uma carne. Um ponto de referência. E você sentar ou olhar para o Rio Vermelho, ou olhar para um lago, né? E contemplar a nossa cidade, aonde pode ter um pequeno show, né? A apresentação de um coral. Então nós não temos isso. Então eu pretendo fazer isto e o agronegócio, a nossa cidade e a AgriShow, por exemplo. Eu me recordo quando tinha AgriShow em Rondonópolis,
todo mundo alugava as casas, enchia tudo, fomenta o comércio, o mercado. E a prefeitura arrecada com isso. Isso é fonte de dinheiro vivo entrando na cidade. Né? Os taxistas, os Ubers, né? Mototaxista. Então você aquece o mercado local. Há uma cadeia que usufrui direta e indiretamente. Exato. Paulo, ainda seguindo dentro das nossas perguntas, já caminhando aí para a nossa reta final, nós falamos agora há pouco sobre cuidados para que não haja atropelo, que não fazemos defesa a atropelo de legislação, mas que se busque um equilíbrio, que se busque um debate mais profundo. E a pergunta que está aqui é justamente essa: políticas implementadas para equilibrar desenvolvimento econômico, desenvolvimento dos setores como o agro e com responsabilidade social e também ambiental. Medidas, talvez em curto e médio prazo, o que você pensa? Olha, essas políticas públicas, né? E aí eu falo para você porque eu estive 5 anos à frente do Plano Diretor Participativo de Rondonópolis. Fizemos um estudo aí. Também quando foi instalar o condomínio modal de Rondonópolis, eu estava na Secretaria de Habitação. Eu fui uma das pessoas que ajudei a trazer o condomínio modal para cá, organizando e viabilizando a instalação dele naquele local. Uma vez, para você ter uma noção, nós tivemos que alterar o perímetro urbano, e aí ele foi até lá no condomínio modal ali da Rumo, né, abraçou o condomínio modal para que a gente pudesse implantar o condomínio naquele local. De lá para cá, obviamente, todo desenvolvimento ele traz alguns prejuízos também, né? Barulho para a cidade, aumento de pessoas aqui, mas também ele traz muita receita para o município. Então, o condomínio modal hoje tem mais de quase 5 mil pessoas trabalhando naquele local, nas diversas empresas que estão lá dentro. E quando eu passo ali, eu fico muito feliz de ter feito parte dessa história. Ao mesmo tempo que eu olho hoje, o pessoal fala muito assim, a saída da ferrovia de Rondonópolis. Eu não vejo problema a ferrovia sair de Rondonópolis, uma vez que ela vai se colocar a 220 quilômetros daqui. O que nós temos que trabalhar? Um novo distrito industrial para a nossa cidade, né? Trabalhar a industrialização da nossa cidade, porque a industrialização ela gera emprego, renda, é onde tem uma receita um pouco melhor do trabalhador, é no setor da indústria. E aí eu vejo muito assim, olha, Primavera, não estou desmerecendo não, mas às vezes nós de Rondonópolis defendemos que Primavera e Campo Verde é melhor do que nós. E eu sou apaixonado por Rondonópolis, eu falo não. Olha, vamos olhar números. Só na região sudeste, setor industrial, tem 32 mil trabalhadores nesse setor, entre construção civil, indústria e tal. Dos 32 mil trabalhadores desse setor, 15.470 estão em Rondonópolis. A segunda cidade da região sudeste com o maior número de trabalhadores é Primavera do Leste, com 4.200 e poucos trabalhadores. Então, olha o que é Rondonópolis. Então, Rondonópolis, ele é essa cidade polo, ela é uma cidade forte, né, e que tem que ter políticas públicas voltadas a esse desenvolvimento. Política que possa acolher e buscar maiores investimentos para a nossa cidade, para a nossa região, que eu tenho certeza que hoje nós temos um PIB aí muito forte, que dentro de 10 anos nós vamos estar superando o PIB de Cuiabá. Você citou agora nessa sua última resposta, você citou um estudo para o plano diretor, me veio à mente inevitável tocar no ponto. Nós estamos discutindo nesse momento o plano diretor que está aí, seguindo na Câmara, e ali constam o perímetro urbano que você mencionou, questões ambientais, uso de solo, tem uma série de pontos ali, muito passíveis, inclusive, de muito debate. As conversas não estão sendo fáceis. Não, esse plano diretor ele tem 5 anos, inclusive foi fomentado difícil, Paulo, pela Rumo, né? A doutora Milene fez o embargo na Rumo, e depois nós buscamos um acordo com o doutor Marcelo Vaquiano, e eles entraram com recurso e foi encomendado esse estudo do plano diretor. Todo plano diretor, ele mexe com a vida cidadã. Então, ele tem 8 leis, uma delas é a mobilidade urbana, que já está aprovada, as outras 7 estão na Câmara de Vereadores, mas é a lei que norteia toda a nossa vida, desde construção. Se você pode fazer um prédio aqui, nós estamos aqui no estacionamento do shopping, até parabenizo vocês, já fiquei olhando um desse aqui pra gente acampar, seria uma maravilha, né? Isso aqui numa praia, então, é coisa de banana. Mas assim, você fica olhando, vai construir um prédio, como tem aqui na frente, né? Quantos andares que ele pode ter? Então, isso é um estudo que ele é feito pela caixa da rua, o tamanho da rua, o que tem de movimentação de veículo no entorno, se ele vai jogar sombra em que lugar, também a questão da vizinhança no entorno, se ele vai prejudicar ou não, e aí é autorizado. Então o plano diretor é muito complexo e foi feito esse estudo durante 5 anos.
aprovado pelo núcleo gestor. Quem que é o núcleo gestor? É a sociedade civil organizada. Eles tiveram direito a voto, a CIR, CDL, Rotary, Maçonaria, Lions, Câmara de Vereadores. Fizemos 19 oficinas comunitárias, né, em diversas regiões, ouvimos a zona rural e foi criado. O problema é que depois que ele chega na Câmara, aí tem aquelas mexidas. As emendas. Que é os arranjos técnicos num produto que está pronto. E esses arranjos técnicos é que dá o desequilíbrio dentro do plano diretor. Porque para você chegar nesse ponto que eu posso construir um prédio com 32 andares ou com 42 andares, houve um estudo. Então não pode chegar lá e falar assim, não, vamos reduzir ele para 10, ou então vamos subir ele para 50. Não, é um estudo que se comprova isso. Aí esses arranjos técnicos é que faz com que o plano diretor que está na Câmara de Vereadores tenha tantas polêmicas assim. Porque também, Robson, é a convivência da população. Então é difícil, falar assim, olha, neste bairro não pode ter serralheria, mas o cara que tem a serralheria não quer sair do bairro, né? Então, mas quem quer dormir não quer um barulho de oficina do lado de sua casa. Então essa convivência que ela é norteada pelo plano diretor. O plano diretor, ele certamente renderia aqui um programa inteiro, porque o assunto é muito complexo e importante e está sendo discutido nesse exato momento. Mas caminhando para a reta final, Paulo, independente dos setores, e aí trazendo a discussão para o nosso setor, que é o agro, acho que o grande ponto que fica é buscar o equilíbrio e compete aos gestores darem possibilidade para que seja buscado esse equilíbrio. Paulo, eu agradeço a entrevista, agradeço a presença aqui. Vou abrir o espaço para que você faça os seus comentários finais e eu só não posso ir embora sem uma última anotação que marcaram aqui para mim, para eu te cutucar o seguinte: já pensa em alguém, caso eleito, para assumir uma Secretaria do Meio Ambiente, uma Secretaria de Agricultura? Já houve essa conversa? Não precisa revelar se não quiser, mas já houve ao menos uma conversa assim, ó, tal fulano tem perfil ou não? Sim, eu tive uma reunião com os presidentes de bairros, né, e eles me perguntaram, eu falei, eu pretendo criar a Secretaria do Movimento Comunitário, né? Dentro da Secretaria de Agricultura, que ela hoje é uma secretaria forte, né, com maquinários, com equipamento, acredito também que quando a gente for fazer a nomeação do secretário, é necessário que a gente ouve a população, vê um quadro mais interessante. Nós sofremos um pouco com secretários que não desenvolveram um serviço adequado naquela secretaria. Hoje tem um rapaz lá, que é o Ramon, que está na secretaria, que quando você tem um bom é que você vê a diferença do bom pelo não bom, né? Então hoje você vê como que a secretaria avançou no último ano com ele à frente da secretaria. Pessoa dinâmica, estudioso, formado em geologia, se eu não me engano. Então acho que a Secretaria de Agricultura ela tem que ser uma conversa com o setor do pequeno, médio e grande, para que encontre uma pessoa também que não só porque vai agradar o nome ao agro, mas também a pessoa que tenha conhecimento suficiente para gerir uma secretaria desse porte. Porque é uma secretaria que vai envolver a recuperação das estradas vicinais, né? É uma secretaria que vai envolver a retirada de produtos da lavoura, vai envolver também piscicultura, né? A criação desse cinturão verde. Então é necessário que a gente faça um debate e saia daí um nome com capacidade de fazer uma gestão boa, porque o nosso município, apesar não, graças a Deus nós chegamos a 245 mil habitantes, mas hoje nós ainda temos, todos nós, um pé muito forte dentro do agronegócio. São poucas pessoas de Rondonópolis, pouquíssimas, que você conversar, você não teve um pai, uma mãe, um tio, um avô ou um irmão que está no agronegócio, né? Ou que veio de lá. Então nós ainda somos uma cidade rural. É isso. Caminhando para os nossos finalmente, Paulo, obrigado mais uma vez, agradeço. Algum comentário final, quer complementar? Eu agradeço, agradecer ao Leandro Viegas, né, pela oportunidade, ele estendeu o convite a mim, agradecer a Cel Agro, né, por essa tecnologia inovadora, agradecer a você, Robson, em seu nome, toda a equipe que ficou aqui, né, fazendo essa entrevista com a gente, e agradecer também quem está nos ouvindo neste momento, né, que parou, que dedicou um tempo para ouvir as propostas. E assim, não tomem decisão sem ouvir todos os lados, né? Essa é uma forma que eu tenho de trabalhar. E com certeza, se ouvir todos os lados, Paulo José está pronto para Rondonópolis do futuro. Tá aí o nosso primeiro entrevistado, o nosso primeiro candidato nessa série especial. Eu também, em nome de todo o time Cel Agro, agradeço você que ficou com a gente aí na audiência, que acompanhou este bate-papo. Parabenizo a Cel Agro por essa estrutura maravilhosa e as ações que tem desenvolvido durante a Semana do Agro. Gente, obrigado pela companhia. Até a próxima.